pessoal. Então, vamos dar início à nossa sessão científica professor Luiz Venere Decour. Então, essa sessão em homenagem ao professor Decour para nós é uma honra. Nós que trabalhamos na cardiologia do Instituto Sócrates Guanais, especificamente no Hospital Regional de São José dos Campos e Litoral Norte, damos as boas-vindas para o Dr. Marcelo Franken hoje. O Dr. Marcelo Franken é doutor em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, é uma autoridade em síndromes coronárias agudas, foi contemporâneo, colega e amigo do Instituto do Coração durante muito tempo, né, Lelo? E, na sequência, ele entrou na vida privada e hoje ele é gerente da cardiologia do Hospital Israelita Albert Einstein. E o Dr. Marcelo, na área de síndrome coronária aguda, é uma referência para todos nós, e para nós vai ser um prazer discutir esse tema, que é um tema extremamente relevante do dia a dia do cardiologista e do médico generalista que trabalha no front, que trata síndromes coronárias agudas. Então, o tema de hoje vai ser antiplaquetários. Então, vou falar um pouco do uso de antiplaquetários nas síndromes coronárias agudas e quais são as perspectivas futuras, né? Adianto aos senhores que não somente estamos falando aqui com uma autoridade na parte assistencial, como também na formação de conhecimento, né? Temos muitos projetos de pesquisa que são liderados pelo Dr. Marcelo e equipe, e vai ser um prazer estar aqui com ele nessa sessão. Dr. Marcelo, o palco é seu, muito obrigado mais uma vez pela presença, estamos aqui todo ouvidos. Germano, obrigado. Primeiro, agradecer o convite, é uma honra, um prazer para mim estar aqui com vocês. Vocês me escutam bem? Se não tiver, eu coloco um fone, estamos tá bem. bom? Perfeito, som muito bom. Excelente, doutor Nakarato. É uma honra, é um prazer estar com vocês. Germano, muito obrigado pelo convite. Suas palavras só aumentaram a responsabilidade da minha apresentação. O Germano é um amigo de muitos anos, 20 anos pelo menos. Então, para mim é um prazer, é uma honra. Eu vou compartilhar minha tela aqui. E já deve estar aparecendo para vocês alguma coisa. Então... Apresentando, perfeito, Marcelo. Por que nós vamos falar de antiplaquetários na síndrome coronariana aguda e por que talvez o Germano, em especial, pediu para eu falar sobre esse assunto? Primeiro, porque síndrome coronária aguda é minha área principal de atuação. Segundo, que recentemente nós tivemos a publicação da diretriz brasileira de síndrome coronária aguda sem supra de ST, com algumas pequenas novidades, e a gente vai poder discutir um pouquinho essas novidades. E terceiro, porque e aí sim a parte do futuro, nós estamos começando um grande estudo nacional multicêntrico de tratamento com antiplaquetários na síndrome coronária aguda, e a gente vai contar com a colaboração de vocês. O Germano é um parceiro nessa pesquisa, e a gente vai mostrar um pouquinho para vocês o que a gente pretende fazer. Só dizer que não tem nenhum conflito de interesse potencial relacionado a essa apresentação. A síndrome coronariana aguda, a gente pode dividir em duas, vocês já sabem, já conhecem. A síndrome coronária com elevação do segmento ST e a síndrome coronária sem elevação do segmento ST. Na síndrome coronária aguda com elevação do segmento ST, a gente precisa definir a estratégia de reperfusão. Nós vamos iniciar a dupla antiagregação plaquetária, anticoagular o paciente, associar a terapia adjuvante. E a diferença da síndrome coronária aguda com elevação para sem elevação é que, ao invés de definir rapidamente a estratégia de reperfusão, nós vamos definir rapidamente como nós devemos estratificar esse paciente, e nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Eu vou passar muito rápido pela síndrome coronária aguda, porque as diretrizes são antigas e as novidades são poucas, e as novidades, algumas, inclusive, são superponíveis na síndrome com e sem supra. Então, nos pacientes com síndrome com supra de ST, que vão para a angioplastia primária, todos devem receber um segundo antiplaquetário já na sala de emergência. Nós damos preferência ao prasugrel ou ticagrelor. O clopidogrel, se houver aumento do risco de sangramento ou caso não seja disponível no sistema de saúde onde o paciente está sendo atendido. Já nos pacientes submetidos à fibrinólise, o segundo antiplaquetário sempre será o clopidogrel, e nós faremos dose de ataque naqueles
que têm menos de 75 anos. Então, essa é a última diretriz, a mais recente que tem, a europeia, de síndrome sem supra, e essa diretriz deixa muito claro para nós que a preferência é pelo prasugrel ou ticagrelor nos pacientes submetidos à angioplastia primária e o clopidogrel caso o ticagrelor ou prasugrel não esteja disponível ou contraindicados ou se o paciente tiver um risco de sangramento maior. Já nos pacientes submetidos à fibrinólise, desde o estudo Clarity, em 2005, quando se demonstrou que clopidogrel com dose de ataque abria mais artéria e diminuía a quantidade de morte e infarto do miocárdio quando comparado a placebo nos pacientes submetidos à fibrinólise, a gente vem usando o clopidogrel nos pacientes submetidos à fibrinólise. O COMET, publicado também em 2005 no Lancet, mostrou também vantagem do clopidogrel sobre o placebo, também, só que nesse estudo sem dose de ataque. E, por fim, um estudo recente brasileiro, conduzido pelo Otávio Berwanger, que demonstrou que o ticagrelor ele é equivalente ao clopidogrel nos pacientes com infarto com supra tratados com fibrinólise. Agora, se ele é equivalente, não tem por que a gente usar ticagrelor, se o clopidogrel é mais barato. Então, nós continuamos dando clopidogrel para os pacientes submetidos à fibrinólise. Então, essa é a diretriz de 2017 americana, que também comenta que o clopidogrel é indicado associado à aspirina nos pacientes submetidos à fibrinólise. Mas a ideia aqui, eu falei rapidamente da síndrome dos pacientes com supra, mas a ideia é falar da diretriz brasileira de síndrome sem supra, publicada agora em 2021, e modéstia à parte, eu pude participar do comitê, e eu gostei mais da diretriz brasileira do que da diretriz europeia, que foi publicada em 2020. Eu vou mostrar poucas coisas da diretriz europeia, vou mostrar as principais, a base dessa apresentação é a diretriz brasileira de síndrome sem supra. Então, a primeira questão no paciente com síndrome coronária aguda sem supra desnível do segmento ST é definir o momento correto da estratificação invasiva. Então, quem são os pacientes que vão para a estratificação invasiva e quando que nós vamos estratificar de forma invasiva esses pacientes? Todos os pacientes com síndrome coronária aguda com supradesnível do segmento ST, de risco intermediário, alto ou muito alto, devem ser submetidos à estratificação invasiva. Aqueles pacientes de baixo risco podem ser submetidos à estratificação invasiva ou não invasiva. Quem são os de baixo risco? São aqueles que não preenchem nenhum dos critérios que eu vou mostrar a seguir. Pacientes de muito alto risco, isto é, aqueles que apresentam instabilidade hemodinâmica ou choque cardiogênico, dor persistente ou refratária ao tratamento clínico, arritmia ventricular maligna ou parada cardiorrespiratória, complicações mecânicas, insuficiência cardíaca aguda, que entra na parte do choque cardiogênico, e alterações dinâmicas do segmento ST recorrentes que vão e que vêm, esses pacientes devem ser encaminhados para estratégia invasiva imediata, isto é, estes pacientes devem ser tratados como uma síndrome coronária aguda com supradesnível do segmento ST, estratégia invasiva imediata para desobstrução da artéria obstruída. Pacientes de alto risco são aqueles que têm troponina positiva, que têm alteração dinâmica do segmento ST-T, ou que apresentam um Grace score maior que 140. O Grace score eu vou mostrar daqui a pouco, é fácil de calcular, várias calculadoras no celular, mas esses pacientes devem ser submetidos à estratégia invasiva precoce. Colocamos na diretriz menor que 24 horas. Eu, particularmente, entendo que menor que 12 horas é melhor do que menor que 24 horas e, portanto, eu diria que esses pacientes devem fazer o cateterismo em até 12 a 24 horas, idealmente abaixo de 12 horas. Risco intermediário são aqueles pacientes que têm uma síndrome coronária aguda, não elevaram troponina, não têm alteração dinâmica do segmento ST e não têm um Grace muito elevado, então é uma angina instável na vigência de fatores de risco importantes como diabetes, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, angina pós-infarto, doença coronariana prévia ou um Grace entre 109 e 140. Esses pacientes devem fazer a estratégia invasiva em até 72 horas, isto é, eles não podem ir para casa sem realizar a estratégia invasiva. E, por fim, baixo risco são aqueles que podem fazer estratégia invasiva ou estratégia de estratificação não invasiva.
O risco isquêmico sempre deve ser contrabalanceado pelo risco hemorrágico. Então, existem fatores de risco que aumentam o risco isquêmico, existem fatores de risco que aumentam o risco hemorrágico, e vocês vão ver que muitas vezes os pacientes de alto risco isquêmico são os mesmos pacientes de alto risco hemorrágico. Existem inúmeros scores, tanto para a estratificação do risco isquêmico quanto para a estratificação do risco hemorrágico. Eu coloquei 2 aqui como exemplos. Um é o score de Grace, com risco para mortalidade hospitalar. Ele leva em consideração a idade, a frequência cardíaca do paciente na admissão, a pressão sistólica na admissão, a creatinina do paciente, a classe funcional do paciente, KILIP, a proteína, se ele apresentou parada cardiorrespiratória na admissão, se ele tem alteração do segmento ACT e se ele leva marcadores de necrose miocárdica. Esse risco ele pode ir de 1 até mais que 140, e maior que 140 é alto risco. Já o risco de sangramento, esse é um score da Roxana, ele leva em consideração o sexo, sendo que mulher é fator de risco para sangramento. Quanto maior a idade, maior o risco de sangramento. Quanto pior a creatinina, maior o risco de sangramento. Leucocitose aumenta o risco de sangramento, assim como a anemia aumenta o risco de sangramento. Se é uma síndrome coronária com supradesnível segmento ST, o risco de sangramento é maior, pelo uso de medicações antitrombóticas mais potentes e de forma mais rápida. E se o paciente utilizar bivalirudina, que nós não temos no Brasil, também aumenta o risco de sangramento. Mas vejam que a idade aparece aqui e aparece no score de Grace, a creatinina aparece aqui e aparece também no score de Grace. Lembrando, então, que os principais fatores de risco para sangramento, sexo, idade, creatinina, e aqui ela não coloca, mas baixo peso também. E agora vamos à principal discussão, que é o segundo antiplaquetário na síndrome coronária aguda. O primeiro antiplaquetário é o ácido acetilsalicílico, usamos há muitos anos, desde os anos 80, com segurança, mas sempre na companhia de um segundo antiplaquetário. Desde 2001, o estudo CURE mostrou que pacientes que recebiam AS associado ao clopidogrel na síndrome coronariana aguda tinham melhores desfechos do que aqueles que recebiam AS associado a placebo. Todo mundo já conhece isso, e por isso que a gente usa por 12 meses a dupla de agregação plaquetária na síndrome coronariana aguda desde então, independentemente do tratamento invasivo ou se a estratégia foi conservadora. Em 2007, o estudo Triton, todo mundo conhece também, ele randomizou os pacientes para receberem como segundo antiplaquetário clopidogrel ou prasugrel. Houve uma redução do risco relativo do endpoint primário de morte cardiovascular, infarto e AVC de 33% para os pacientes que receberam prasugrel, e aí entramos na era dos novos e potentes antiplaquetários inibidores do receptor de ADP P2Y12. Prasugrel comprovado no estudo Triton e o ticagrelor, da mesma forma, comprovado no estudo Platon, em que houve uma redução significativa de 12% a 16% no risco relativo do desfecho morte, infarto e AVC, com ticagrelor, quando comparado ao clopidogrel na síndrome coronariana aguda. Uma grande diferença, o prasugrel foi testado somente em pacientes submetidos à angioplastia, enquanto que o ticagrelor foi testado nos pacientes submetidos a tratamento clínico, cirúrgico e angioplastia. Então, desde o final dos anos 2010, mais ou menos, utilizamos ticagrelor ou prasugrel ao invés do clopidogrel na síndrome coronária aguda, preferencialmente. O que diz em relação ao segundo antiplaquetário a diretriz brasileira? O AS é recomendado em todos os pacientes, já na sala de emergência, na dose de ataque de 150 a 300. Eu recomendo que se utilize a dose de 200 miligramas, é mais fácil de decorar, 2 comprimidos, usa um ataque de 200 miligramas e a dose de manutenção de 100 miligramas. É recomendado o uso de um inibidor do receptor P2Y12 em adição ao AS, exceto contraindicações como elevado de risco de sangramento. E a novidade da diretriz brasileira desse ano é que nós, ao contrário do que sempre fizemos, não devemos realizar um pré-tratamento com o segundo antiplaquetário ou inibidor do receptor P2Y12, tanto nos pacientes de muito alto risco
que vão para o cateterismo imediato, como não devemos fazer para aqueles pacientes que vão para uma estratégia invasiva precoce. Então, pacientes com síndrome coronária aguda sem supra de ST, que vão para a estratégia invasiva ultra precoce, menor que 2 horas, ou precoce, menor que 24 horas, nós devemos evitar a utilização do segundo inibidor do P2Y12, principalmente se formos usar os potentes, prasugrel e ticagrelor. Eu vou mostrar para vocês por que a gente chegou a essa conclusão. Continuando ainda na diretriz, o prasugrel, a dose de ataque na sala de hemodinâmica deve ser feito somente após a realização da angiografia e se o paciente fizer angioplastia. Então, prasugrel só deve ser utilizado para pacientes que fizerem angioplastia e deve ser dado na sala de hemodinâmica e não na sala de emergência, classe 1. O ticagrelor, dose de ataque, independente da estratégia inicial, se ela for conservadora ou invasiva, na sala de hemodinâmica, caso o paciente vá para a angioplastia. E o clopidogrel, da mesma forma, independentemente da sala da estratégia conservadora ou invasiva, somente na indisponibilidade ou contraindicação ao ticagrelor e prasugrel. Mais importante que isso, nunca devemos fazer a estratégia de pré-tratamento com prasugrel na sala de emergência. Então, vejam que é sutil. Classe 1 é não realizar de rotina o pré-tratamento. Não realizar de rotina o pré-tratamento na sala de emergência com inibidores do P2Y12. Mas a classe 3, usar o prasugrel na sala de emergência para pacientes com síndrome sem supra. Isso não vale para síndrome com supra, isso é para síndrome sem supra desnível do segmento ST. E por que isso? Já em 2013, o estudo ACOAST, publicado no New England, randomizou pacientes para receberem, pacientes de síndrome sem supra, para receberem na sala de emergência 30 miligramas de prasugrel ou placebo, e no grupo que recebe placebo e vai para a angioplastia, recebe 60 miligramas de ataque, e os pacientes que receberam 30 miligramas receberiam mais 30 miligramas na sala de hemodinâmica. Então, grupo pré-tratamento recebe 30 mais 30, e o grupo sem pré-tratamento recebe somente na sala de hemodinâmica, caso seja indicada a angioplastia. Vejam que o desfecho primário de óbito, AVC e reinfarto é exatamente igual nos dois grupos. Isto é, o pré-tratamento ele não tem nenhum benefício de eventos isquêmicos quando comparado ao grupo sem pré-tratamento. Já em relação a sangramento maior, o grupo de pré-tratamento tem uma taxa de sangramento muito maior do que o grupo sem pré-tratamento. Aumenta 97% a taxa de sangramento. Estamos, então, falando de quase dobrar a quantidade de sangramento nos pacientes que recebem pré-tratamento com prasugrel na sala de emergência. Mais recentemente, uma publicação no JAMA, esse é um registro de tratamento de pacientes com síndrome sem supra, um registro sueco de pacientes com síndrome sem supra. A gente está falando de mais de 60 mil pacientes com síndrome sem supra. A maior parte deles recebeu pré-tratamento, seja com ticagrelor, seja com clopidogrel, e a menor parte não recebeu pré-tratamento, isto é, só receberam o segundo antiplaquetário na sala de emergência. Após ajustes, o que se observou é que os pacientes que receberam pré-tratamento não têm nenhum benefício isquêmico, na verdade, até uma tendência para malefício isquêmico, apesar de não ter significância estatística, então é igual em relação a benefício isquêmico, mas há um aumento da ordem de 50% em eventos hemorrágicos intra-hospitalares nos pacientes que receberam pré-tratamento, quando comparados com os pacientes que não receberam. Lembrando que esse não é um estudo randomizado, é uma análise só de pacientes retrospectiva, 60 mil pacientes, mas é um número grande de pacientes que também mostra algo parecido com o que mostrou o estudo ACOAST. Não há benefício isquêmico, e sim há benefício relacionado, há malefício relacionado a sangramento, quando a gente dá o pré-tratamento com antiplaquetário na sala de emergência. Mais recentemente, o estudo ISAR-REACT 5
randomizou os pacientes para 2 estratégias diferentes e para comparar ticagrelor com prasugrel em pacientes com síndrome coronária aguda. Esse é um estudo com diversas críticas, mas a principal mensagem desse estudo é a mensagem do pré-tratamento. 4.018 pacientes com síndrome coronariana aguda, metade deles recebeu pré-tratamento com ticagrelor na sala de emergência e foi encaminhado para a sala de intervenção, e a outra metade recebeu prasugrel somente na intervenção, caso fosse submetido à angioplastia. Caso não fosse, ele receberia outro antiplaquetário. Nesse estudo, 84% dos pacientes foram submetidos à angioplastia e 2% foram submetidos à cirurgia da revascularização do miocárdio. Então, vejam que esse estudo ele compara 2 coisas. Ele compara tanto as 2 drogas, ticagrelor com prasugrel, mas compara principalmente as estratégias de pré-tratamento com a estratégia de não pré-tratamento. O que mostrou para a gente o estudo? Esse foi um estudo desenhado para demonstrar superioridade do ticagrelor contra o prasugrel. E mostrou exatamente o contrário. O que ele mostrou é que os pacientes com prasugrel, que receberam prasugrel na sala de hemodinâmica sem pré-tratamento, apresentaram menos eventos isquêmicos, isto é, aqueles que receberam ticagrelor apresentaram 36% mais eventos isquêmicos e, da mesma forma, apresentaram um pouquinho mais de eventos hemorrágicos, ainda que com P não significativo. Então, esse estudo mostrou que a estratégia sem pré-tratamento com prasugrel foi superior à estratégia de pré-tratamento com ticagrelor. Veja, eu não consigo dizer com esse estudo que o prasugrel é melhor que o ticagrelor. Eu não consigo afirmar com segurança, porque os grupos eram muito diferentes. Um recebia na sala de emergência, outro recebia na sala de hemodinâmica, e só isso por si só já torna os 2 grupos muito diferentes. Entretanto, o que a gente observa é que a estratégia sem pré-tratamento, mais uma vez, se demonstrou superior. Dessa forma, a diretriz europeia de síndrome sem supra coloca que o pré-tratamento não deve ser utilizado e ainda coloca que o prasugrel deve ser considerado em preferência ao ticagrelor. Nós, na diretriz brasileira, não colocamos que o prasugrel deve ser considerado uma preferência ao ticagrelor, porque nós entendemos que não há evidência suficiente para considerar o prasugrel superior ao ticagrelor. Por fim, neste tema, logo após a diretriz europeia, esse outro estudo, o estudo Dubius, ele tinha a intenção de testar mais uma vez o pré-tratamento versus o não pré-tratamento. Então, foram 1.449 pacientes que foram divididos em 2 grupos. Então, downstream group é o grupo que não recebia o pré-tratamento e a outra metade, o upstream group, era o grupo que recebia o pré-tratamento. O estudo foi interrompido precocemente por futilidade, isto é, o estudo foi incapaz de mostrar que usar o pré-tratamento é melhor do que não usar o pré-tratamento ou vice-versa, do que não usar é melhor do que usar. Como vocês podem ver, os números são praticamente iguais em todos os endpoints, então, eventos isquêmicos sem diferença significativa entre os 2 grupos, apesar de um pouco mais baixo no grupo sem pré-tratamento, assim como o sangramento, um pouco menor no grupo sem pré-tratamento, mas ainda assim sem significância estatística, o que mostra que não há nenhuma vantagem de você dar o segundo antiplaquetário para o paciente com síndrome sem supra, que vai para a estratégia invasiva precoce menor que 24 horas na sala de emergência. Dessa forma, a diretriz brasileira fica da seguinte maneira. Esse é um fluxograma bonitinho, eu acho que vale a pena depois todo mundo, de alguma forma, salvar. A diretriz está disponível e aberta. Síndrome coronária aguda definida, sem supra GST. AS, aqui está como 300 miligramas, eu gosto mais de 200 miligramas, fui voto vencido. Em pacientes de muito alto risco, isto é, aqueles que têm instabilidade, cateterismo menor que 2 horas, como se fosse um infarto com supra, vão receber a heparina não fracionada na emergência ou na sala de hemodinâmica. Esse grupo de pacientes não deve receber o segundo antiagregante plaquetário na sala de emergência, deve receber só na sala de hemodinâmica, e o inibidor da glicoproteína 2B3A na sala de hemodinâmica, se a carga trombótica for muito alta. Já os pacientes
de risco alto devem fazer seu cateterismo de 12 em até 24 horas no máximo, idealmente em 12 horas. Vão receber heparina não fracionada ou enoxaparina ou fundoparinux, e o segundo antiagregante plaquetário deverá ser realizado na sala de hemodinâmica, preferencialmente, principalmente se nós estivermos falando dos novos antiagregantes, isto é, ticagrelor e prasugrel. Se estivermos falando do clopidogrel, ainda pode-se considerar um pré-tratamento, caso o paciente vá fazer o cateterismo após 12 horas. Se for fazer antes de 12 horas, não adianta nada, porque o clopidogrel demora esse período para ter efeito. Já nos pacientes que vão para cateterismo em mais de 24 horas, aí sim vale a pena o pré-tratamento, seja com qual antiplaquetário for, e os pacientes que vão para tratamento conservador, sem estratificação invasiva, também devem ir para o pré-tratamento. A dose dos antiagregantes, se ele for para pré-tratamento, a gente não pode usar o prasugrel, então vai ser o ticagrelor de ataque 180 e o clopidogrel 600 se for para angioplastia ou 300 se o tratamento for conservador. Na sala já podemos usar o prasugrel na dose de 600 miligramas, de 60 miligramas como dose de ataque em caso de angioplastia. Lembrar da caixa preta do prasugrel, contraindicação em paciente com AVC prévio e cuidado nos pacientes acima de 75 anos e baixo peso. Nesses, a dose do prasugrel deve ser mais baixa. O ticagrelor, tomar cuidado em pacientes que tenham bloqueios atrioventriculares avançados e bradicardia. Esse slide aqui é rapidamente para falar da terapia antiplaquetária em pacientes com indicação de anticoagulação oral. Isso eu tirei da diretriz brasileira, eu não vou trazer os estudos, as evidências para mostrar pelo período de tempo curto, isso seria uma outra aula. A gente deve utilizar preferencialmente os inibidores, os anticoagulantes diretos, isto é, os novos anticoagulantes e não a varfarina, isso é classe 1A, e o clopidogrel é o segundo antiplaquetário preferido, já que ele foi o mais estudado e menos potente, provavelmente é o que tem o menor risco de sangramento. Mas o mais importante é que o ideal é que os pacientes sejam tratados, então, de forma padrão, com AS, o segundo P2Y12, clopidogrel e o anticoagulante novo, isto é, a tripla terapia somente durante o período de internação, e após a alta, em até 1 ano, eles ficam com a dupla terapia, anticoagulante e o antiplaquetário, sem aspirina, e depois disso, somente o anticoagulante. Nos pacientes que têm alto risco de trombose, o AS pode ser mantido por um período de tempo maior, 1 mês, por exemplo, associado ao clopidogrel e ao anticoagulante novo. Depois disso, o AS deve ser suspenso, evitando assim maior risco de sangramento. Questões que surgem agora menor período de dupla antiagregação plaquetária. Será que podemos deixar com segurança um período mais curto de antiagregação plaquetária? E finalmente, será que nós podemos, com os novos antiplaquetários, suspender o ácido acetil salicílico? Então, um estudo grande que testou a suspensão do ácido acetil salicílico foi o Global Leaders. Esse estudo foi apresentado no Congresso Europeu de Munique em 2018, publicado no Lancet. Ele randomizou os pacientes para 2 grupos diferentes. Era um estudo para pacientes submetidos à angioplastia, podia ser paciente estável ou com síndrome coronária aguda. O grupo experimental era o grupo que, após a angioplastia, recebia AS por 30 dias e depois ticagrelor por 2 anos, e comparava com a estratégia de referência, que seria, em pacientes com síndrome coronariana aguda, o AS continuamente, no caso por 2 anos, que foi o segmento do estudo, e o ticagrelor por 1 ano, que vamos dizer assim, é o padrão que nós fazemos na síndrome coronária aguda, e nos pacientes com doença estável, ao invés do ticagrelor, usavam o clopidogrel, já que supostamente o ticagrelor não foi tão testado nessa população. O estudo ele tinha a intenção de mostrar superioridade da estratégia experimental quando comparada à estratégia de referência, e o estudo falhou em mostrar superioridade. Apesar de mostrar uma redução de 12% no desfecho primário, não houve significância estatística, mas o mais importante é que a gente pode considerar que usar o AS por 1 mês só,
associado ao ticagrelor até o fim do tratamento, aqui no caso 2 anos, se mostra seguro nos pacientes pós-síndrome coronária aguda. Na mesma linha, o estudo Smart Choice, apresentado no Congresso do American College em 2019, randomizou 3.000 pacientes submetidos à angioplastia, metade deles agudos, metade síndrome coronária crônica. Os pacientes recebiam dupla antiagregação plaquetária por 3 meses e depois pelo restante dos 9 meses. Ou continuavam com dupla antiagregação plaquetária ou ficavam com monoterapia antiplaquetária. Nesse estudo, maior parte dos pacientes, quase 70%, receberam clopidogrel como segundo antiplaquetário, um estudo coreano. E o que o estudo mostrou é que, após 3 meses de dupla antiagregação e depois monoterapia somente com clopidogrel, ou ticagrelor ou prasugrel, a taxa de eventos isquêmicos foi igual nos 2 grupos, não houve diferença, mas a taxa de eventos hemorrágicos foi menor, 42% menor no grupo que recebeu monoterapia com clopidogrel sem o ácido acetilsalicílico. Mais recentemente, o estudo Twilight, apresentado em 2019, randomizou 7.119 pacientes que tiveram uma síndrome coronariana aguda para alto risco de sangramento ou alto risco isquêmico, 3 meses após a angioplastia. Então, após 3 meses da angioplastia, recebendo a dupla antiagregação plaquetária, eles eram randomizados para receber ticagrelor mais placebo ou ticagrelor mais aspirina. Então, mais uma vez, monoterapia versus dupla terapia antiplaquetária. Os eventos de morte por qualquer causa, infarto e AVC, foram iguais nos 2 grupos, isto é, a monoterapia com ticagrelor foi não inferior, e mais uma vez, os eventos hemorrágicos foram significativamente menores no grupo que recebeu ticagrelor, como se pode ver aqui, 44% de redução na taxa de sangramento. Esse estudo foi publicado no New England Journal of Medicine. Desta forma, a diretriz europeia, de agosto do ano passado, mostra para nós que nos pacientes com síndrome sem supra vão receber anticoagulação na fase aguda e, dependendo do risco hemorrágico baixo, alto ou muito alto, pode-se estimar de que forma realizaremos a dupla terapia antiplaquetária para esses pacientes. Aqueles pacientes que têm baixo risco de sangramento podem receber a dupla antiagregação plaquetária padrão por 12 meses, preferencialmente com prasugrel ou ticagrelor, e depois disso, caso eles tenham um risco isquêmico aumentado, essa seta para a esquerda, um risco isquêmico muito aumentado, essa dupla antiagregação plaquetária pode ser mantida por mais tempo. A dupla antiagregação por mais tempo com ticagrelor foi estudada no estudo Pegasus e com clopidogrel no estudo DAPT. Já os pacientes também podem receber a dupla antiagregação plaquetária por 2 meses e depois até 2 anos somente ticagrelor, como foi o estudo Global Leaders, nos pacientes de baixo risco de sangramento. Os pacientes de alto risco de sangramento devem receber AS clopidogrel por 3 meses e depois podem ficar somente com AS ou somente com clopidogrel. E os de muito alto risco, da mesma forma, por menor período dupla antiagregação plaquetária e depois a monoterapia, como foi demonstrada no estudo Smart Choice. E qual vai ser o futuro? Essa aqui, então, é um estudo publicado pelo nosso grupo. Pedro Lemos publicou no JACC Interventions, apresentou no TCT de 2019, publicou em 2020. O estudo ASSET foi um estudo piloto para retirada do ácido acetilsalicílico já na fase aguda da angioplastia. Então, nesse estudo, eram 200 pacientes pós-angioplastia eletiva, síndrome coronária crônica, pós-angioplastia eletiva, não recebiam mais ácido acetilsalicílico a partir do momento zero da angioplastia. A partir do momento zero da angioplastia, recebiam dose de ataque de prasugrel e manutenção de prasugrel absolutamente sem aspirina, sem clopidogrel, claro, sem mais nada, e eles eram seguidos por 3 meses. Os pacientes foram seguidos por 3 meses, recebendo somente prasugrel, sem ácido acetilsalicílico. Por que 3 meses?
Porque após 3 meses já se demonstrou, como por exemplo no Global Leaders ou no Twilight, que a monoterapia é segura. A dúvida é, será que a monoterapia antes dos 3 meses é segura? Isso que esse estudo piloto mostrou, é um estudo não randomizado, braço único, mas nesses 200 pacientes que receberam somente prasugrel pós-angioplastia, não houve nenhum caso de trombose existente, nenhum caso de infarto e nenhum caso de óbito em todos os pacientes que receberam somente prasugrel pós-angioplastia. Desta forma, nós desenhamos esse estudo que já se iniciou no Brasil, é um estudo multicêntrico, nacional, e vocês vão participar aí, o Germano vai ser um grande colaborador desse estudo. Pacientes, é um estudo 100% nacional, verba do Ministério da Saúde, em que nós vamos randomizar os pacientes com síndrome coronária aguda, então somente pacientes com síndrome coronária aguda, eles vão ser randomizados em até 96 horas da síndrome coronariana aguda para receber dupla terapia antiplaquetária, AS, mais um inibidor do P2Y12 plaquetário potente, prasugrel ou ticagrelor, a escolha do investigador, versus monoterapia antiplaquetária com o inibidor P2Y12 potente, ticagrelor ou prasugrel, a escolha do investigador. Portanto, o paciente só vai receber no grupo monoterapia, ele só receberá o ácido acetilsalicílico até o momento da randomização, que deverá ser em até 96 horas da admissão no hospital. Esses pacientes vão ser seguidos por 12 meses, e a hipótese desse estudo é que a monoterapia plaquetária com inibidor potente do P2Y12 vai ser não inferior à dupla terapia antiplaquetária em relação à morte, AVC, infarto ou revascularização urgente do vaso-alvo, e vai ser superior a monoterapia vai ser superior quando comparada à dupla terapia em relação a eventos hemorrágicos, assim como nós observamos nos estudos Twilight e Smart Choice. Então, esse é um estudo grande, nós vamos randomizar 3.400 pacientes no Brasil, a gente tem 2 anos para randomizar esses pacientes. No momento, já temos 37 pacientes randomizados, esperamos que em breve os outros centros possam começar a randomizar assim que a Covid dá um tempinho para a gente. Com isso, eu encerro a minha apresentação, eu agradeço muito o convite mais uma vez, a atenção de vocês, e acho que a gente tem um tempinho aí para discutir um pouquinho todos esses assuntos que foram falados. Obrigado, Germano. Muito obrigado, Marcelo. Excelente revisão, extremamente objetiva, né, que é a sua marca, e temos aí uma série de questionamentos, mas vamos abrir para os colegas que estão na plateia para começarem. Podem abrir o microfone, pessoal, e podem fazer suas perguntas. Enquanto o pessoal vai aquecendo aí, Marcelo, eu vou fazer uma pergunta de ordem prática. Bom, em primeiro lugar, de novo, meus parabéns, porque realmente não é simples, é um assunto bastante extenso, você conseguiu resumir muita evidência, sempre vinculado às recomendações, e isso aí é realmente de quem pratica o que está ensinando. Eu queria que você me falasse um pouco, Marcelo, como se daria na prática uma transição eventual do tratamento inicial, porque no nosso caso, falando aqui da realidade de hospitais regionais como os nossos, são hospitais de referência, então os pacientes são primeiro atendidos em hospitais como UPAs, o primeiro atendimento é feito externamente ao hospital. Normalmente lá o tratamento é feito de forma corriqueira com aspirina, e se usa aqui no Brasil, a maior parte das vezes, clopidogrel. Então eles recebem, no caso de uma síndrome coronária aguda sem elevação do segmento ST, um AS mais clopidogrel no tratamento, e depois esses pacientes são encaminhados para nós. Via de regra, esse tempo não é um tempo superior a 24 horas, geralmente esses casos têm sido absorvidos, pelo menos no nosso hospital, muito rapidamente, mas ele já vai chegar com esse tratamento instituído. Então, como seria na prática, a partir do recebimento desses pacientes, o manejo com esses antiplaquetários até que ele esteja na sala de hemodinâmica e daí ser randomizado no New Mindset? Germano, a pergunta é muito boa, né? A primeira coisa que é interessante
que, em teoria, se o paciente vai fazer angioplastia em até 24 horas, a utilização rotineira do clopidogrel deixa de ser mandatória, né? Então, talvez os pacientes possam vir sem o clopidogrel, uma vez que na sala de hemodinâmica eles poderão receber um antiplaquetário mais potente, caso tenha disponível no hospital, né? Veja, a gente tem que separar os pacientes da pesquisa, os não da pesquisa, né? Quer dizer, se o hospital tem disponível para oferecer na sala de hemodinâmica o prasugrel ou o ticagrelor, ele pode ser oferecido. O estudo vai fornecer o prasugrel ou o ticagrelor, mas a gente só pode dar para o paciente se ele já tiver assinado o termo de consentimento antes do cateterismo e não depois. Tá? Caso seja necessário fazer a transição, a diretriz brasileira ela coloca de forma muito clara, tem um fluxograma muito bom, mas esses pacientes, mesmo que tenham recebido ataque do clopidogrel, eles devem receber um novo ataque do segundo antiplaquetário. Eu vou ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. Está compartilhada? Então, tá aqui... então, esse desenho aqui coloca, quer dizer, essa figura mostra exatamente como você passa de um antiplaquetário para o outro. Então, o paciente está recebendo clopidogrel e ele vai passar para prasugrel. Ele deve receber a dose de ataque de prasugrel independentemente do tempo da última dose do clopidogrel. Se ele está recebendo prasugrel e precisar mudar para ticagrelor, seja por que for, aí ele deve receber o ataque de ticagrelor 24 horas após a última dose de prasugrel. Bom, enfim, eu não vou ler toda a figura, mas é só seguir esse fluxograma. Tem dois fluxogramas aqui, como é o fluxograma na fase aguda, nos primeiros 30 dias, e como deve seguir o fluxograma após os primeiros 30 dias, onde a gente pode ser um pouquinho menos radical na troca de antiplaquetários. Tá, Germano? Mas acho que é por aqui, tá? O caminho. Perfeito. Bom, pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos aproveitar o Marcelo aqui. Eu tenho várias, mas eu prefiro que... Bom, Marcelo, doutor Nakarato. Parabéns pela sua apresentação. E eu que sou do tempo quando o Grutzi fez a primeira angioplastia, depois surgiram os primeiros stents, e a gente tem assim uma certa inércia de mudar tratamentos. Depois, com o surgimento dos stents revestidos, trombose de stent revestido, e a gente acompanhando sempre, tentando acompanhar a literatura, eu me acostumei e praticamente eu não mudei a minha indicação de aspirina e clopidogrel. Se alguém chegasse no meu consultório, que eu desse a aspirina, se eu tivesse 600 miligramas do clopidogrel, eu daria. E apesar de saber que a indicação da dupla antiagregação plaquetária não deveria passar posteriormente de 1 ano, porque no começo a gente não sabia quanto tempo daria, nos meus pacientes, quem não tem risco de queda, quem não tem hipertensão descontrolada, quem não tem queixa gástrica, gastrointestinal, apesar de saber de todas as indicações, eu converso com o meu paciente e proponho a ele manter a dupla agregação. Então, esse ano que passou, eu estou trancado em casa, eu não tive acesso aos meus prontuários, mas comecei a pensar em meus pacientes. E dos pacientes que estão usando, ou estavam usando aspirina e clopidogrel, não tive retorno deles porque não estava trabalhando. E o único paciente que eu tive uma notícia que não foi boa era um paciente que estava no interior do Paraná, pegou Covid e acabou falecendo em insuficiência renal. Então, eu não tive esse controle da dupla agregação feito no consultório
tá? Depois que esses últimos trabalhos saíram. E na prática clínica, não é o que a gente pode dizer como trabalho de referência, eu mantenho até hoje, né, quando não houver contraindicação, a dupla agregação. Eu sei que os trabalhos saíram, principalmente falando da aspirina, mas eu não consegui mudar a minha conduta, porque eu estou afastado do meu paciente. Doutor Nakarato, a voz da experiência é sempre muito válida, né? Então a gente nunca deve deixar de ouvir a nossa experiência, tá? Não vejo problema em usar o AS e o clopidogrel, e todas as diretrizes são muito claras que em pacientes com com maior risco isquêmico, quer dizer, aqueles de mais alto risco, e principalmente com baixo risco hemorrágico, você deu alguns exemplos, esses pacientes podem usar a dupla antiagregação por mais tempo. Existem estudos, Precise DAPT, o DAPT enfim, o Pegasus, que foi com ticagrelor 60 miligramas, que mostraram que a dupla terapia antiplaquetária mais prolongada pode ter benefício. Ao mesmo tempo, uma coisa que pode se considerar é manter esses pacientes, a gente não tem isso estudado, mas pode fazer sentido, é manter esses pacientes só com clopidogrel. Ao invés de manter com AS e clopidogrel, pode manter após 12 meses, assim, se a gente já observou que após 3 meses só clopidogrel é seguro, é possível que após 12 meses só clopidogrel também seja seguro. Então, assim, eu não tenho nada contra o AS, é um remédio barato, ele é ótimo, mas, de toda forma, ele tem as suas questões, né? Risco de hemorragia, gástrica e por aí vai. Enquanto que o clopidogrel também tem seus problemas, principalmente se o paciente precisar de uma cirurgia de urgência. Acho que essas são as principais questões. Germano? Obrigado, Marcelo. É um prazer. Fique em casa, pode continuar. Vamos ouvir aqui, o bate-papo tem aqui um questionamento do Dr. Zampa, lá de Caraguatatuba. Ele colocou de uma forma que eu vou tentar ler aqui, tá? Então, pacientes em evolução de COVID que vão a estudo sendo o risco trombótico maior, teria recomendação específica? E em caso de dengue, que desenvolve síndrome coronária aguda, em relação à terapia, tem alguma alteração em relação à Zika, ou quer dizer, dengue ou COVID? Tem alguma consideração especial, Marcelo? Acho que síndrome coronária aguda em COVID a gente tem visto, porque, enfim, tanta gente com COVID, e a síndrome coronária aguda é uma doença prevalente, então a gente tem visto, tem atendido, e eu manteria o tratamento padrão, dupla antiagregação plaquetária, anticoagulação até o momento da angioplastia, após a angioplastia, anticoagulante profilático e dupla antiagregação, de preferência com antiagregante potente. Nos pacientes com dengue, eu acho que o que vale é saber se o paciente com dengue desenvolveu ou não plaquetopenia. Tá? Curiosamente, hoje a gente teve aqui no hospital um paciente com supra e dengue e COVID, tudo junto, dengue, COVID e supra, e plaquetas de 29 mil. Tá? E aí você entra num dilema complexo, era um supra inferolateral, e você tem que pesar risco-benefício e por aí vai. Mas nos pacientes com dengue sem plaquetopenia, eu manteria a dupla antiagregação plaquetária. Talvez nestes pacientes, pelo risco de desenvolver plaquetopenia, veja, isso não está em diretriz, é uma opinião, talvez eu considerasse clopidogrel ao invés de um antiagregante mais potente na fase aguda. Passada a fase aguda, eu faria a transição para o mais potente. Espero que tenha respondido a questão. Eu fiquei curioso agora, Lelo, porque, então, nesse caso aí, era aterotrombótico o infarto? O supra reverteu, a gente não fez o CAT. Não fez o CAT. Doutor Germano, posso fazer uma pergunta? Opa, Yuri. Olá, Marcelo, parabéns pela aula. Muito objetiva, muito boa. Eu tinha uma curiosidade em relação àqueles pacientes que usam anticoagulação oral, desenvolvem síndrome coronariana aguda. Você comentou que a gente mantém o AS durante a internação.
quais são os pacientes que você mantém um AS após a internação? Você deu aquele gráfico em torno de 30 dias, né, um mês, que são aqueles de alto índice trombótico. Mas quais seriam esses pacientes? Seriam, assim, mais de um stent, angioplastia de bifurcação? Na prática, como é que a gente poderia pensar no paciente que se beneficia em manter o AS além do clopidogrel e além do anticoagulante oral? Obrigado. Nada. Excelente pergunta, Yuri. Primeiro, a gente mantém o AS na internação só por uma questão purista médica. Então, por que é que a gente mantém o AS? O estudo que baseou essa recomendação foi o estudo Augustus, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, em que o paciente recebia apixabana e foram 3 grupos, né? Um grupo era varfarina com dupla antiagregação, o outro grupo era apixabana com dupla antiagregação e o outro grupo era apixabana só com clopidogrel, basicamente clopidogrel. A questão é que o estudo Augustus randomizava os pacientes até da alta até 30 dias após a síndrome coronária aguda, ou a angioplastia. Então, até a randomização, esses pacientes recebiam AS. E dessa forma, as diretrizes colocam que dão a evidência de que você possa já suspender o AS na fase aguda. O mesmo vai acontecer com o nosso estudo, né? Quer dizer, a gente vai mostrar, assim espero, esse é o nosso objetivo, a gente vai mostrar que suspender a aspirina pós-angioplastia na síndrome coronária aguda é seguro. E a diretriz, se isso for modificar a diretriz, vai dizer que a aspirina deve ser mantida, sei lá, até 48, 72 horas e depois vai suspender, porque assim foi o estudo. Tirar a aspirina da fase aguda, logisticamente, é muito complicado. E por que logisticamente é muito complicado? Porque a gente dá aspirina para o paciente na hora que ele chega com dor torácica no hospital. E dar prasugrel para todo mundo que chega com dor torácica no hospital, ou ticagrelor, me parece um pouco radical demais. Então, acho que a gente nunca vai conseguir estudar a situação de tirar a aspirina da sala de emergência, porque a opção que existe é dar uma coisa mais potente que talvez seja radical. Mas eu mudei de assunto e ainda não fui na sua resposta, Yuri. Em relação aos pacientes de muito alto risco, bom, a apresentação é extensa e, de fato, não dá para colocar tudo. As diretrizes, principalmente a europeia, mas a brasileira também coloca, quais são os principais critérios de muito alto risco em que talvez você deva manter essa tripla terapia por um mês, né? Então, são critérios relacionados ao paciente ou critérios relacionados à anatomia do paciente, mais precisamente. Localização do stent de tronco de coronária, stent em bifurcações nobres e 2 stents em bifurcação importante, sintaxe score muito alto, muitos stents, carga trombótica alta no momento da angioplastia. São vários critérios, eu não vou recordar de todos de cabeça, mas basicamente são esses. Muitos fatores de risco mal controlados associados, pacientes com doenças inflamatórias crônicas, autoimunes, também são pacientes de muito alto risco. Essas são condições que têm que ser levadas em consideração para manter a terapia tripla por pelo menos algum período. Obrigado, Yuri. Muito obrigado. Obrigado. Ok, temos mais uma pergunta aqui do bate-papo. Tem o Zampa de novo. Deixa eu ler aqui para vocês. Bom, primeiro ele parabeniza você pela apresentação, tá, Marcelo? Então vamos lá. Paciente com doença aterosclerótica sistêmica, periférica e carotídea, em que momento mudaria, se preconizar, associar rivaroxabana 2,5 2 vezes ao dia e AS, caso preconize? A pergunta é ótima e é interessante, né? O tema dupla antiagregação e tratamento antitrombótico preventivo, ele é extenso porque a gente tem muito medicamento, muito estudo, e a verdade é que a gente tem pouca evidência comparando uma estratégia com a outra, né? Então, o estudo COMPASS, que usa que mostra essa teoria de AS com rivaroxabana dose baixa, ele não tem o grupo, enfim, prasugrel isolado, ticagrelor isolado, ticagrelor 60 miligramas. Então, a gente aqui tem que usar o bom senso e fazer uma alquimia.
A diretriz europeia, e a gente tem aqui nesse slide aqui, ela recomenda a introdução para esses pacientes que você comentou. Espera aí que eu estou achando aqui. Não. Ela recomenda somente após os 12 meses. Então, ela não recomenda aqui. Ela não, aqui, ó, aqui é que entra o AS com a rivaroxabana. Acho que dá para ver, né? Então, aqui que entra o AS com a rivaroxabana. Somente após os 12 meses. Então, antes disso, a gente ainda mantém a dupla antiagregação plaquetária. Ou a monoterapia, dependendo do caso, mas a AS com a rivaroxabana é uma opção após 12 meses. Espero que tenha dado para responder. Bom, pessoal, temos espaço aqui, estamos faltando 2 minutinhos para encerrarmos nosso limite de tempo, mas eu queria, em primeiro lugar, mais uma vez, agradecer ao Dr. Marcelo Franklin pela excelente apresentação. Eu não imaginava nada diferente, mas muito obrigado, Marcelo, pela sua apresentação extremamente sucinta. Nosso serviço ele é um prazer enorme poder colaborar assim com o Einstein nesse projeto e em tantos outros. Mas eu gostaria muito também de ouvir de vocês o que você gostaria, na verdade, de você, Marcelo, o que você gostaria de falar como finalização e, mais uma vez, agradecer aí sua presença na nossa sessão. Germano, assim, conta comigo, é um prazer. Eu sei que foi corrida, muita coisa falando, falei rápido. Então, caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, eu coloquei meu e-mail aí no final, fica à vontade. Eu queria contar com vocês, e principalmente com o Germano, que está participando ativamente desse projeto, para a gente conseguir produzir uma grande evidência no tratamento antiplaquetário. Vai ser uma evidência brasileira. Esse ano, a gente aqui no Brasil conseguiu mostrar para o mundo que nós conseguimos produzir evidência científica de alto nível, a maior parte delas, lógico, no Covid, mas acho que a gente consegue produzir evidência científica de alto nível e, portanto, se todo mundo colaborar, encaminhar paciente, a gente conseguir participar do estudo, randomizar e o mais rápido possível trazer essa notícia para o mundo, vai ser muito bom. É um prazer estar com você, Germano, às tuas ordens, sempre que quiser pode me chamar. Obrigado, boa tarde a todos, força aí no Covid. Vamos lá, pessoal. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. Boa tarde. Germano. Tchau, tchau. Boa tarde.